Sejam bem-vindas ao podcast da Rede Nipo Brasileiras, um movimento que reúne mulheres de diferentes gerações e regiões do país, fortalecendo identidade, conexão e protagonismo. Nessa primeira temporada, você acompanha as conversas que aconteceram no nosso encontro nacional, realizado em maio de 2025, na Japan House, São Paulo. Neste episódio, encerramos a mesa redonda com uma reflexão sobre o futuro. A doutora Marie Suzuki Fujisawa fala sobre conexões intergeracionais, a importância do passado para o futuro e nos conduziu em uma dinâmica sistêmica. Marie Fujisawa é doutora em Psicologia do Trabalho, com atuação como autora, mentora e terapeuta empresarial. O futuro fica mais leve quando a gente honra o passado. Então, adorei, né? Tirei foto, tudo, porque a gente só é o que é, porque existiu, né, muita coisa no passado. E eu pegar duas palavrinhas que ela falou. Pode passar? Reclamar e agradecer. Quando eu reclamo, eu clamo duas vezes. Então, eu estou chamando para mim aquilo que eu estou reclamando. E quando eu agradeço, eu faço a graça descer. Então, eu recebo muito mais daquilo que eu quero. Fica aqui minha gratidão a duas mulheres que me inspiraram na época da faculdade, Chieko Aoki e Hideko Homa. Vocês nem sabem disso. Hideko Homa fez uma palestra quando eu fazia artes plásticas na Unesp. E Chieko Aoki, eu estava voltando da faculdade e escutei uma entrevista dela na rádio. E ela falava assim, nem sei se você lembra, que os pregos, eles, quando estão fora do lugar, que se destacam, né? Vai lá um marceneiro e quer bater, né? Então é um desafio, porque eu tenho certeza que todo mundo que está aqui são pregos. Pregos que subiram um pouquinho além do espaço. Então, todo mundo recebeu muita martelada. Eu tenho certeza que se você está aqui hoje é porque já recebeu muita martelada, né? Para tentar ficar igual. E aquilo chama muita atenção. Imagina, eu estou voltando da faculdade, escutando a entrevista dela da rádio, né? Porque na época eu só tinha rádio mesmo. E chamou muita atenção. Hoje, eu falo dessas duas que me inspiraram, porque fizeram parte, né? Mas eu tenho certeza que quem está aqui já inspira muita gente. Né? Ninguém está aqui à toa. E se a gente está aqui é porque está levando a voz, né? A gente está levando a nossa voz para alguém. Então, eu vou perguntar a vocês, quem na família de vocês não teve voz para que vocês estejam aqui hoje? Tá? Tudo que a gente faz é porque alguém não pôde fazer lá atrás. Então, vou começar a fazer vocês refletirem, porque a gente vai falar de futuro, né? Quem não teve voz na tua família e por que você faz o que faz hoje? Né? Eu descobri essa semana, tem muito professor na minha família. Eu descobri, esse ano eu descobri que a minha bachan estava no Japão, os meus bisavós foram para lá, né? Porque plantaram café e deu certo, foram para lá para buscar a bachan. E eles falaram assim, a sensei falou assim, deixa ela ficar aqui, que ela é muito inteligente para ela ser sensei aqui no Japão. Ela falou, não, ela tem que voltar, porque ela tem que casar. E veio para o Brasil, casou com o meu dichan, só que ela não estava se adaptando e queria voltar. Só que pegou uma praga na produção, ela ficou no Brasil. Então, quando eu escutei essa história da minha madrinha, que ficou solteira porque gostou de um gaidinho e não pôde casar, e eu vou falar sobre isso com vocês, tocou, eu falei, agora eu entendi por que tanta gente é sensei na nossa família, porque o nosso sistema familiar não admite missões não cumpridas. Se alguém lá foi frustrada, aconteceu alguma coisa, eu amo tanto esse ancestral que eu vou fazer por ele. E a gente acaba repetindo um padrão, né? Quem aqui, não precisa levantar a mão, tá? Quem aqui está solteira, brigou com o marido, descasou? Por que muitas DKs não conseguem estar bem no relacionamento? Muitas tiveram bachans, que é o meu caso, que casaram por miai. Se ela não pôde nem escolher com quem casar, eu me sinto culpada se eu estou bem no meu relacionamento. Olha que coisa interessante. E aí, o Jung, que é discípulo de Freud, ele atendeu 4 irmãos, que todos eles estavam bem casados, quando estavam casados, se apaixonavam e se separavam. Não conseguiu entender, foi falar com a mãe. Aí a mãe falou assim,
que ela era muito religiosa, se apaixonou, mas não pôde vivenciar porque era muito religiosa e não teve coragem. Os 4 filhos, sem saber, acabaram repetindo o padrão. Não sabiam disso, hein? Também se apaixonavam enquanto casados e se separavam. Quando eu li essa história, meus pais estavam no Japão. Mandei uma carta, né? Porque não tinha telefone, era caro e tal. Pai e mãe, se vocês pudessem ter estudado, o que vocês teriam feito? Meu pai falou administração e economia. A minha mãe falou, eu ia terminar, né? Ela terminou. Artes aplicadas. Nós somos em 4 filhos vivos. 2 fizeram administração, um ciências contábeis, que é muito parecido, e eu fiz artes plásticas, publicidade, propaganda, tudo que minha mãe quis fazer e não pôde trabalhar. Eu vou perguntar para vocês aqui. Por quem que eu por quem que eu honro para fazer o que eu faço hoje, tá? Meus jichans, né, vieram lá do Japão, bisavô, e tem um que foi dado como Yoshi. Sabe o que é Yoshi? É quando você não tem sobrenome japonês, um filho menino, e você dá esse menino para continuar o sobrenome, né? Eu não sabia. Eu soube porque eu achei... Tá vendo esse primeiro? É do militar do meu avô jichan, né? Bisavô. Quando eu cheguei lá e descobri na cerâmica, porque eu fiz na escultura de artes plásticas, eu fazia o meu corpo, tirei o molde e fiz o kanji, o ideograma. Eu fiz alguma perninha errada do kanji, meu pai falou assim, por que você escreveu o nosso sobrenome correto? Eu falei assim, como assim? O nosso sobrenome é Mori. Eu falei assim, mas eu não estou nem sabendo dessa história. Aí ele contou que o meu bisavô foi dado como Yoshi e ele casou com uma pessoa que era Suzuki. Hoje eu sou Suzuki Fujisawa. E ele teve que abdicar do sobrenome para casar com ela. E aí, no certificado dele, militar, está riscado. Olha que duro isso, né? Está riscado e colocou Suzuki. Meu primo, tem minha idade, ele casou, ele tirou o sobrenome e deixou o sobrenome da mulher, que agora pode fazer isso, né? Eu falei, olha que coisa, ele nem sabia dessa história e repetiu um padrão. Fez igualzinho o nosso bisavô. Isso é uma história. A outra é, para que estudar tanto? Meus pais não foram convidados para uma festa porque não tinham faculdade. Aí o meu marido falou, para que fazer pós-doutorado? Já não chega, né? E aí que eu entendi. A gente faz as coisas por alguém. Então, se ele não pôde estudar, papai, mamãe, eu estudo por mim, estudo por vocês também. Só que aí fica pesado. Então, veja o que a gente está fazendo por nós e para o nosso ancestral. Tá? E aí eu trago assim, né? A gente falou dos pilares. Quando eu não estou bem no negócio, dá um passinho para trás. Normalmente, eu não estou bem nos meus relacionamentos e eu também não estou bem com a minha família. A gente acessa um campo morfogenético para parar de repetir um padrão. O morfogenético é uma memória genética. Então, a gente já vou convidar vocês, tá? Porque a gente tem que ter permissão para prosperar, permissão para brilhar. Né? Quando eu estava com uns 4.000 seguidores, que não era muito, minha mamãe falou assim, filha, toma cuidado, é muito perigoso se mostrar desse jeito. No mesmo dia, tentaram hackear. Imagina, 4.000. Aí eu falo o seguinte, que nós temos que ser filhas desobedientes. Tá? Hoje eu estou com 130.000, né? E eu fico feliz, porque eu fui desobediente em alguns momentos. Mas a gente tem que pedir essa permissão. O que é ser desobediente? Ter um bom relacionamento, mesmo que Bachan casou por Miai. Na minha família fizeram uma promessa. Eram 5 mulheres, e aí meu Jichan veio por uma promessa. Se nascer menino, a gente vai levar num templo. E foi isso que aconteceu. Aí, depois do Jichan, tiveram muitos abortos, e eu não sabia disso. Quando eu fui entender por que eu não conseguia ficar com os meus filhos, né, toda vez tinha aborto, eu cheguei até a origem dos abortos. Foi feita uma promessa, depois do Jichan, um monte de bebês, todas as minhas primas, praticamente, meus irmãos, todos tiveram filhos não nascidos. Então, olha o impacto de uma promessa lá atrás e como impacta hoje. Maria, me explica melhor, porque eu não entendi esse padrão, você está falando umas histórias. Então, tem padrões que se repetem e a gente nem percebe.
5 mulheres, promessa, meu Dichá nasceu. Depois veio um outro menino. Esse menino foi dado também lá no Nihon. Né? Ele só soube que não vinha para o Brasil com 5 anos de idade, na estação de trem, quando falou assim, olha, você fica, vai todo mundo, e um tio vai cuidar para manter o sobrenome do tio. Eu sempre tive a sensação de que não queria ter nascido. E eu ficava me culpando. Eu falei, caramba, que ingrata, né? Minha vida foi tranquila, por que eu tenho esse sentimento? E eu entendi que não é que eu não queria ter nascido. Era um sentimento ancestral que estava na minha célula de não querer ter vindo para o Brasil. Olha só. Meu Dichan teve um relacionamento fora do casamento. E teve um filho. O que aconteceu com essa criança? Foi dada. Olha só. Então, o irmão dele foi dado como Yoshi. Depois ele tem filho. E dá também. Você viu que a história se repete? E na minha geração, o que acontece? Mulheres não conseguiam ter filhos. O que elas fizeram? Adotaram. A dor de ter crianças dadas é a mesma. Só mudou um pouquinho. E é isso que a gente faz na nossa vida. Tá? A gente repete um padrão sem perceber. E é isso que eu quero convidar todo mundo a fazer, porque todo mundo teve miai, né? A maioria. Quando você falou do caça-tomário, nos navios, eu, lendo um livro, eu descobri que veio um navio só de mulheres japonesas para casar por miai. Vocês sabiam disso? Aquilo me chocou muito. Então, vai fazer esse filme agora. Vamos fazer esse filme. Por quê? Imagina que você traz um navio inteiro de mulheres para que elas pudessem casar por miai, porque só tinha homem, né? E como que fica esse sentimento? E a nossa permissão para escolher quem eu quero para casar? E as tias solteiras que acabam não casando para cuidar de alguém? Ou porque gostou de gaidin e falou assim, ó, não pode não. E elas optaram ficar solteiras do que casar com quem elas não queriam. Isso afeta as outras gerações. Como a gente vai falar de futuro, falar, Maria, tá bom, entendi. Como é que a gente consegue ser feliz? Né? Como que eu paro esse padrão? Se você for feliz, você consegue parar o teu padrão. E se você conseguir parar de julgar, tá? Eu só vou trazer como funciona, porque eu vou convidar vocês a pedir essa permissão. Todo mundo topa fazer uma dinâmica? Aqui, ó, é científico, tá? Não tem nada a ver com coisa do além. A gente vai acessar o campo morfogenético do outro. Tem um livro que chama Os Cachorros Sabem Quando um Dono está Chegando a um Oceano de Distância. Quem tem animal aqui, levanta a mão. Você chega em casa todo dia, 8 horas. Aí teve um dia que você chegou meio-dia. Você fala, o cachorro já está te esperando no portão lá. Você fala, caramba, como que ele sabe? Ele acessa esse campo morfogenético. Você não precisa falar, mas a gente acessa. E é isso que a gente vai fazer aqui. Na empresa, a gente acessa o campo mórfico. O jeito que uma empresa nasce afeta o resultado dela. Aqui, ó, Adidas e Puma eram irmãos que brigaram, separaram uma cidade por 60 anos, lá na Alemanha. Ou você é Puma ou você é Adidas. Se eu tenho uma empresa que surgiu por brigas, o que acontece? Departamentos brigam. Então, se você é empresária, eu sei que está aqui cheio de empresária, que eu agradeço, né? Eu falo que relações sistêmicas são todas as relações visíveis e invisíveis que impactam a nossa vida. Né? Eu estou com a Regina, que eu fiquei muito feliz em encontrá-la, porque ela fez uma mentoria comigo na pandemia. E ela ganhou um prêmio, sabe o que ela começou a fazer? A resgatar a ancestralidade das pessoas através das fotos. E aí, na mentoria, ela trouxe uma história que me chamou muita atenção. Ela descobriu que um super amigo dela era um primo que ela não sabia. As bachans foram separadas, uma bachan foi dada, não foi? Olha que história linda. O universo vai fazer isso aqui, ó. Vai conectar gente que precisa se encontrar. Então, aqui eu vejo vários rostos queridos, amigos, né? Ninguém está aqui à toa. É muita conexão, tá? E aí, se você é uma pessoa que ganha dinheiro, mas não guarda, provavelmente está ok com a mamãe e está julgando o teu pai. Quem ganha dinheiro não guarda, por quê? Porque a mãe se te dá o dinheiro e a profissão. O pai, sucesso e o mundo. Ele que faz você reter o dinheiro. Enquanto eu estou julgando o papai, e aí nisso eu gosto de falar, porque Nihonjin não fala eu te amo, né? Meu pai, até hoje, ele me abraça assim, ó. Ele imitar ele assim.
Aí eu ficava assim, pai, me dá um abraço, né? Eu sou brasileira, eu quero abraçar, beijar. Enquanto eu exigia algo que ele não podia me dar, era pesado. Quando eu falei, tá tudo certo. Como que ele me ama? Pagando escola, né? Comprando comida, dando estudo, e tá tudo certo. Aí eu consigo fluir, né? Então, aqui meus pais. Papai te dá sucesso e o mundo, a mamãe, profissão e dinheiro, né? E tem uma coisa que, como eu estou cheia de empresária aqui, tem uma frase que é assim, do chefe ninguém pode ganhar. Quando você for entrevistar alguém, você vai falar assim, como que é a tua relação com os pais? Né? Eu sigo a tia, que eu sei que ela adora a mamãe dela, né? Tem lá as coisas. Então, que bom, né? Por quê? Porque a mamãe dá a profissão e o dinheiro. Tá? Quando eu estou com um chefe, muitas vezes ele está brigando com você, mas não está brigando com você. Está brigando com a mãe ou o pai que está atrás de você. Então, você que é líder, você que é chefe, saiba disso. Muitas vezes, essa briga, esse embate, é porque está exigindo de você algo que você não pode dar. Porque é o pai dele, ele está esperando do pai ou da mãe. Você fala assim, mas eu sou mulher que você está falando do pai. Independente, você está acima na hierarquia. Tá? Como que eu posso parar esse padrão? É respeitando os que vieram antes. Se você não se sente... Sabe quando você se sente o peixe fora d'água? Eu não me sinto pertencente? Tem uma frase que é muito bonita. Quando eu encontro meu lugar na família, eu encontro meu lugar no mundo, na empresa, na vida. Né? Aqui é a ordem, tá? Eu sou a terceira viva. Né? Tem 2 que não nasceram entre meus irmãos. Então, eu sou a terceira viva. Quinta filha dos meus pais. Vivi no lugar errado. No lugar da minha irmã mais velha. Porque é gostoso ficar no lugar errado, mas é pesado. Como que eu sei que eu estava no lugar errado? Ó, Natal a gente vai para tal lugar, você leva isso, isso, aquilo. Né? Mamãe teve que viajar, deixou a procuração da empresa no meu nome. Aí você fica toda feliz, né? Ai, eu que fiquei com a procuração no meu... Gente, quem devia cuidar disso é minha irmã e meu irmão mais velho. Eles que são administradores e eles que são mais velhos. Né? Então, quando eu consigo me colocar no lugar certo, tá? Eu consigo me colocar como terceira, a vida flui. Então, eu pergunto para vocês, quantas vezes a gente se coloca no lugar errado? No lugar da mais velha, ou no lugar da mãe, do pai. Sabe quando você acha que está no lugar certo e não está? Isso faz com que você não se sinta pertencente. E aqui, eu só vou dar um exemplo de como a gente consegue estar feliz ou não num relacionamento. Vou mostrar aqui, tá bom? Quem está num relacionamento, qualquer que seja, eu tenho que olhar para o meu relacionamento atual. Quando eu fico muito presa, eu tenho que honrar os ancestrais, né, que a gente falou do passado, mas não posso ficar só olhando a dor que eles passaram. Por quê? Se eu faço isso, o meu lugar fica vago. E aí, olha aqui, ó, alguém entra no lugar. Isso em tudo, tá? Na empresa, na família. Então, eu estou lá. Estou na minha empresa. Tenho que assumir o lugar lá, sei lá, gestora, diretora. Se eu não assumo o meu lugar e fico olhando para o outro, alguém entra. Pode ser até filho, trabalho, uma outra pessoa. Tudo bem? Está claro isso? Às vezes, a gente não faz o divórcio com o nosso passado, né? Ou com a mamãe e papai. Eu falo assim, tem aqui muito boas executivas, né? Quem é boa executiva, normalmente é filhinha do papai. O que é a filhinha do papai? É aquela que ficou no meio do papai e da mamãe, resolvia as coisas, se intrometia. Falou assim, papai, você traiu a mamãe, tem que se separar. Já viram histórias como essa? Quem faz isso não tem bom relacionamento, porque esteve no meio dos grandes. Nós, executivas, tá? Provavelmente ficou em lugar errado. Porque as grandes executivas, elas acabam tendo sucesso, prosperidade, nos negócios, mas normalmente nos relacionamentos não. Quando o World Trade Center caiu, os homens deixaram mulheres, esposas e filhos. Sabe o que as executivas deixaram? Sobrinhos e animais de estimação. Quanto maior a ascensão profissional dessa mulher, mais solteiras elas são. E o inverso é verdadeiro para os homens. Quanto maior a ascensão profissional dos homens, mais casados eles estão.
Tá? Aí você vai falar assim, ai Maria, que coisa horrorosa, então a gente não tem mais solução? Não, calma. Qual que é a nossa solução? Primeiro, não julgar pai e mãe. Se papai traiu, de tia traiu, tá tudo certo. Esse foi o destino certo deles. O que a gente vai fazer? Pedir a permissão para fazer diferente. Porque esse é fato, não fui traída no meu relacionamento, mas eu fui traída no meu negócio. A pessoa pegou, registrou o nome que eu usava, pegou o projeto meu e apresentou. Horroroso, não é? Eu vou convidar vocês, então, a gente parar esse padrão. Tudo bem? Vocês vão topar fazer uma dinâmica? Vamos? Então tá bom. Uma de frente para a outra. Pode fechar os olhos, por enquanto. Descruza pernas e braços. Pode começar com a música, por favor. Descruza pernas e braços. Inspira bem devagar em 1, 2, 3. Segura o ar. 2, 3. E solta pela boca bem devagar. 3, 4, 5, 6. De novo, inspira. Segura o ar. Solta pela boca bem devagar. Deixa toda essa energia sair pelos seus pés, que vai até o centro da terra. Quando toca o centro da terra, começa a subir as camadas. Sobe, sobe, entra pelos seus pés, atravessa toda a sua coluna, até sair no topo da tua cabeça, onde você coloca a tua consciência. E a gente passa por uma camada clara, escura, outra clara, outra escura. Atravessa uma área dourada. Atravessa um arco-íris gelatinoso em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Até chegar no espaço branco, perolado, muito brilhante, que é a área da inovação, da criatividade, do criador. Você permite com que a pessoa que esteja na tua frente acesse o teu campo, sim? Em voz alta, sim, ok. Levanta, então, abre os olhos e suporta o olhar da pessoa. Abre os olhos, suporta o olhar da pessoa que está na tua frente. Quem é número 1 é você mesma. Quem é número 2 vai sentir o que a sua mãe sente quando te olha. E você fala assim, nossa, mas eu nunca vi a pessoa. Você não precisa conhecer. Quem é número 2 vai sentir o que a mamãe sente quando te vê. E aí você que é número 1, fala assim para a pessoa que está na tua frente. Mamãe, sinto muito se eu te julguei. Se eu te julguei. Os movimentos são muito sutis. Olha para ela e fala assim, mãe, talvez você não tenha sido a mãe que eu queria. Mãe, talvez você não tenha sido a mãe que eu queria. Mas é a mãe que eu precisava. Mas é a mãe que eu precisava. Pode ser que o papai não tenha sido um bom marido. Não tenha sido um bom marido. Mas ele é o meu pai. Eu peço a tua permissão, mamãe, para olhar com carinho para o meu pai. Peço a tua permissão para olhar com carinho para o meu pai. Porque se eu não puder olhar com carinho para ele, mamãe, eu não posso olhar para mim. Porque se eu não olhar com carinho para o papai, eu não posso olhar para mim. Mamãe, você passou por muitas coisas. Mamãe, você passou por muitas coisas. E atrás da mamãe, você vai sentir a presença da bachá, da bisavó, da tataravó, de todo mundo que veio para o Brasil. E você fala assim, não foi fácil, né? A partir de hoje, eu vou honrar todas vocês de um jeito um pouco diferente. A partir de hoje, eu vou honrar todas vocês de um jeito um pouco diferente. Tendo sucesso e prosperidade. Tendo sucesso e prosperidade. Eu peço a permissão para ter um bom relacionamento. Para estar ao lado de alguém que me faça feliz. Sinto muito se muitas de vocês não puderam escolher com quem casar. Não puderam escolher com quem. Agora eu te vejo. Aí olha para a mamãe e fala assim, agora eu te vejo, mãe. Gratidão pela vida que você me deu. Farei bom uso dela. Agora a mamãe vai olhar bem nos olhos dessa criança e vai falar assim, filha, agora eu te vejo. Que bom que você nasceu.
Eu te amo do jeito que você é. Pode ser que eu nunca tenha te dito isso, filha. Eu me sinto orgulhosa pela mulher que você se tornou. Agora eu te vejo. E essa mamãe vai sentir um sentimento ou vai vir uma frase que você vai querer falar para essa criança que está na tua frente. Pode falar a frase agora. Fala a frase. Pode encosta na orelhinha da criança que está na tua frente e fala o que sentiu, o que... Se tem alguma frase, alguma palavra que tem vontade de falar, fala agora. Fala para essa criança. Ok? Pronto? Que ótimo. Agora, volta de novo. Agora vocês podem, para sinestesicamente ficar mais fácil, troca de lugar. Só vira de lugar, vira. Pronto, vira de lugar. Agora, quem foi a mamãe, que é o número 2, vai ser você mesma, tá bom? E a gente vai ver quem é que tá na frente. Vai lá. Vai lá. Olha do jeito que tá. Aguenta um olhar na frente do outro. Quem é o número 2, que foi a mamãe? Fala assim, eu sou... Fala o teu nome. Olha pra frente e fala, eu sou Marie, Regina. Tá? Vai lá. Quem é o número 2, que foi a mamãe? Olha para a pessoa que está na tua frente e fala, eu sou, e fala teu nome. Tá? Isso, para você assentar que é você agora. Quem está na tua frente, todo mundo agora fecha os olhos de novo. Quem é número 2? É você mesma. Quem está na tua frente agora é o teu papai. Você vai sentir o que esse papai sente quando olha o número 2. Então, você que está na frente e falou a frase anteriormente, agora você vai sentir o que o papai sente quando olha essa criança. Podem abrir os olhos. Suporta o olhar um do outro. Suporta o olhar um do outro. E você, que é o número 2, que é você mesma, olha para frente, descruza pernas e braços. Olha para o papai que está na tua frente e fala assim, papai, sinto muito se eu exigir algo que você não podia me dar. Sinto muito se eu exigir algo que você não podia me dar. Talvez um abraço, talvez um elogio, talvez escutar que você me ama, pai. Mas eu te amo tanto, pai, que eu acabei escolhendo um homem parecido com você. Eu acabei me envolvendo com pessoas parecidas com o Senhor. E talvez isso ficou pesado para mim, papai. A partir de agora, pai, por favor, me olha com carinho. Eu te olho com carinho também, pai. E eu te tomo do jeitinho que você é, pai. Com tudo que você me trouxe. E aí esse papai olha para essa criança e o papai vai olhar e falar assim, filha, sinto muito se eu nunca te falei isso. Eu te amo do jeitinho que você é. Que bom que você nasceu menina. Sinto muito se às vezes você sentiu que eu queria um menino. Sim, você faz parte da nossa família. Sim, você é o meu milagre aqui. E toda vez que você prospera, toda vez que você aparece em algum lugar, toda vez que eu sei que você está em um evento assim como esse que você está, eu me encho de orgulho. Filha, eu te liberto para você ser feliz. Eu te liberto de toda expectativa.
Agora eu te vejo, filha. E esse papai vai sentir um sentimento ou talvez uma frase. Conta para essa menina que está na tua frente. Vai lá. Papai, fala a frase ou o sentimento que vocês sentiram agora. Pode abraçar se quiser. Papai abraça por cima. Papai abraça por cima. Quem quer, papai abraça por cima. Sempre. Tudo bem? Podem sentar. Podem falar se quiser um pouquinho com a pessoa, mas pode sentar. Esse é o futuro, né? Esse é o futuro, é a nossa permissão para prosperar, para seguir adiante. Você acabou de ouvir um trecho do nosso Encontro Nacional em 2025. Para saber mais, acompanhe nosso perfil no Instagram, @NipoBrasileiras. Até o próximo episódio.